A luz que você está vendo agora neste vídeo saiu de Andrômeda há 2,5 milhões de anos. Naquele momento, quando essa luz partiu, os primeiros Homo sapiens ainda não existiam. Os hominídeos que caminhavam pela África tinham crânios menores, usavam ferramentas de pedra simples e não tinham linguagem como conhecemos. A agricultura estava 2,49 milhões de anos no futuro. A escrita, 2,495 milhões de anos. Você, assistindo este vídeo, estava 2,5 milhões de anos no futuro daquele momento. E o que você está vendo não é Andrômeda. É uma fotografia de Andrômeda tirada há 2,5 milhões de anos. A galáxia real, a que existe agora, enquanto você assiste a este vídeo, você nunca vai ver. Nenhum ser humano jamais verá. Ela existe 2,5 milhões de anos do seu futuro. O espaço não é apenas distância, é tempo. E o tempo é o oceano mais profundo que existe. Para entender o que isso significa, você precisa entender o que é a luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade máxima permitida pelo universo. Nada com massa pode alcançá-la. E mesmo a luz, viajando na velocidade máxima possível, leva tempo para chegar de um lugar a outro. Isso significa que tudo o que você vê no céu é uma fotografia do passado. A lua que você vê é como ela era 1,3 segundos atrás. O Sol é como ele era 8 minutos atrás. As estrelas mais próximas são como eram anos atrás. E Andrômeda é como era 2,5 milhões de anos atrás. O cosmos que vemos é um arquivo histórico iluminado. Cada galáxia que observamos é uma janela para uma época diferente. As galáxias mais distantes que o James Webb consegue ver existem como eram 13 bilhões de anos atrás, quando o universo tinha apenas alguns centenas de milhões de anos. Estamos olhando para a infância do universo, e Andrômeda está relativamente perto. 2,5 milhões de anos-luz é quase ao lado, em escala cósmica. Existem galáxias tão distantes que a luz que vemos delas saiu antes de a Terra existir. Estamos observando galáxias que podem já não estar mais lá. Mas o que é exatamente Andrômeda? Não é uma estrela dentro da nossa galáxia. Não é um planeta próximo. É uma galáxia completa. E é maior que a nossa própria Via Láctea. Andrômeda contém aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Nossa Via Láctea tem entre 200 e 400 bilhões. Andrômeda tem mais do que o dobro das nossas estrelas, e cada uma dessas estrelas pode ter planetas. Alguns desses planetas podem ser parecidos com a Terra, alguns podem ter oceanos, alguns podem ter atmosferas, 1 trilhão de estrelas. Para contextualizar, se você contasse uma estrela por segundo, sem parar, levaria 31.710 anos para chegar a 1 bilhão. Para chegar a 1 trilhão, levaria 31,7 milhões de anos. Andrômeda tem 1 trilhão delas. E nós nunca a vimos de perto. Nenhuma sonda foi enviada para lá. Nenhum telescópio humano jamais conseguiu detalhar um único planeta ou sistema estelar individual dentro dela. Tudo o que sabemos de Andrômeda vem de luz que chegou até nós. Uma galáxia inteira vista apenas de longe, apenas do passado. Então, por que não podemos simplesmente ir? A resposta começa com um número: 2,5 milhões de anos-luz. Um ano-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. É o que a luz percorre em um ano viajando a 300 mil quilômetros por segundo. A coisa mais rápida que existe. E ainda assim precisa de 2,5 milhões de anos para chegar lá. Com nossa tecnologia atual, a nave mais rápida que já lançamos, a Voyager 1, viaja a cerca de 61 mil quilômetros por hora. Para chegar a Andrômeda nessa velocidade, levaria aproximadamente 43 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Levaria mais de 3 vezes a idade do universo para chegar. Mas e se tivéssemos tecnologia muito mais avançada? E se pudéssemos viajar a 10% da velocidade da luz, algo que está muito além do que conseguimos hoje? O percurso duraria 25 milhões de anos. Para entender esse número, basta lembrar que os dinossauros desapareceram há 66 milhões de anos. Estamos falando de tempos que superam completamente a história humana. E aqui chegamos ao limite mais importante.
A teoria da relatividade de Einstein estabelece que nada com massa pode alcançar a velocidade da luz. À medida que um objeto se move mais rápido, precisa de cada vez mais energia para continuar acelerando. Quando se aproxima demais da velocidade da luz, a energia necessária se torna infinita. E energia infinita não existe no nosso universo. Isso não é falta de recursos ou de engenharia avançada, é um limite fundamental da realidade. A estrutura do espaço e do tempo impõe uma barreira. É como tentar correr em direção a um horizonte que se afasta. Por mais que você se esforce, as regras do jogo dizem que há uma velocidade máxima permitida para sua matéria. Mas suponha que ignoremos o problema da energia. Suponha que algum dia, num futuro distante, a humanidade consiga uma tecnologia que permita viajar a 99% da velocidade da luz. Isso ainda não resolveria o problema. Na verdade, criaria um problema diferente, um mais perturbador. A relatividade especial prevê um fenômeno chamado dilatação temporal. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em relação a quem fica parado. A 99% da velocidade da luz, o tempo para a tripulação passaria muito mais devagar do que para as pessoas na Terra. Para a tripulação, poderiam passar algumas décadas. Para a Terra, poderiam ter passado milhões de anos. Isso significa que o viagem seria praticamente sem retorno. Não porque a nave não possa voltar fisicamente, mas porque o mundo ao qual retornariam já não seria o mesmo. As pessoas que conheceram já não existiriam. As culturas teriam mudado. Os continentes poderiam ser diferentes devido ao movimento das placas tectônicas. Viajar a Andrômeda seria, nesse sentido, uma despedida definitiva de tudo o que conhecemos como lar. Não apenas de pessoas e lugares específicos, mas de todo o contexto humano, da linguagem, da cultura, da história. Você voltaria para um planeta que tecnicamente é o mesmo, mas onde nada e ninguém da sua vida existiria mais. Essa situação levou alguns cientistas a refletir sobre uma possibilidade inquietante. Talvez o universo esteja cheio de vida, mas as distâncias e as leis físicas façam de cada galáxia uma ilha isolada. Pode haver muitas civilizações avançadas em outros lugares, mas o oceano entre elas é quase impossível de cruzar. Não é uma conspiração, não há uma intenção por trás. É simplesmente a consequência de como as regras do cosmos estão estabelecidas. O isolamento galáctico pode ser a norma, não a exceção. Somos como náufragos numa ilha infinita, vendo fogueiras ao longe em outras ilhas, mas sem madeira suficiente para construir um barco que resista à travessia por um mar que fica cada vez mais largo. E o mar está ficando mais largo, o universo está se expandindo e essa expansão está se acelerando. As galáxias se afastam umas das outras. Com o passar do tempo, muitas estarão tão distantes que sua luz nunca mais poderá nos alcançar. Num futuro extremamente distante, observadores na nossa galáxia não veriam nenhuma outra galáxia no céu. O universo observável se reduziria ao que estiver gravitacionalmente unido a nós. Vivemos numa época especial em que ainda podemos observar o cosmos exterior. Uma janela de tempo que não durará para sempre na escala da eternidade. Mas há um detalhe fascinante que muda ligeiramente o panorama. Andrômeda está se aproximando de nós. Não se afastando, se aproximando. A uma velocidade de aproximadamente 110 km por segundo, ela está vindo em nossa direção. Dentro de aproximadamente 4 a 5 bilhões de anos, ela colidirá com a Via Láctea. Não será uma explosão violenta como nos filmes. As estrelas estão tão separadas que quase nenhuma colidirá diretamente. Será um processo lento que durará centenas de milhões de anos. Uma dança gravitacional onde ambas as galáxias se deformarão e finalmente se fundirão numa nova estrutura. Alguns cientistas chamam essa estrutura futura de Lactomeda, uma galáxia nascida da fusão de duas. O céu noturno durante essa fusão seria completamente diferente do que vemos hoje, cheio de estrelas brilhantes, nebulosidades dramáticas e a estrutura galáctica muito mais densa do que a atual. É curioso pensar que, embora não possamos ir até Andrômeda, Andrômeda virá até nós. O universo, com tempo suficiente, realizará o encontro que nós não podemos forçar. Então, o que significa olhar para Andrômeda?
Significa olhar para o passado de uma galáxia que nunca veremos como ela é agora. Significa contemplar 1 trilhão de estrelas que não saberemos se ainda existem. Significa reconhecer que o universo é estruturado de tal forma que o isolamento não é uma falha, é uma característica. Que as mesmas leis que nos impedem de chegar lá são as que permitem que existam estrelas estáveis, planetas, átomos, vida. Nossa mente chegou onde nosso corpo não pode. Sabemos o que é Andrômeda. Conhecemos seu tamanho aproximado, seu movimento, seu destino futuro, que ela um dia virá até nós. Sabemos que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Sabemos que existem centenas de bilhões de galáxias além dela. Isso é uma vitória que não devemos menosprezar. A luz que você viu de Andrômeda neste vídeo saiu de lá há 2,5 milhões de anos, atravessou o vazio intergaláctico, sobreviveu à expansão do universo. Chegou até os olhos de uma espécie que existiu por apenas 0,01% desse tempo, e que foi capaz de entender de onde ela vinha, quanto tempo levou e o que ela significa. Isso é extraordinário. E embora não possamos ir até Andrômeda, saber que ela está lá muda a forma como entendemos nosso lugar no cosmos. Nos lembra que somos pequenos, mas também capazes de compreender o imenso. E nessa compreensão, talvez já haja uma forma diferente de exploração. Uma que não requer naves, apenas curiosidade e espanto. Se este vídeo mudou a forma como você olha para o céu, compartilhe com alguém. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!